Boa noite. Estamos caminhando para o final. Em ponto, 8 horas. Estamos caminhando para o final dos milagres de Jesus, né? Hoje é o penúltimo, amanhã é o último. E esses milagres finais são cada um mais interessante que o outro. Então, que Deus, né, nos conceda a graça e a iluminação do Espírito Santo para que a gente entenda o propósito dele, para que a gente ande na verdade. Esse milagre aconteceu quando Jesus foi preso, né? Aquela multidão armado de espadas e varapaus vieram prender Jesus. Só um momento, vou acertar a luz aqui. A luz não tá legal. Então, aquela multidão veio prender o nosso rei. E Judas, que o traía, trouxe a multidão, o beijou e eles chegaram, e João relata que aí eles perguntaram, Jesus perguntou, quem vocês buscam? E eles falaram a Jesus, o Nazareno. E quando Jesus respondeu, sou eu, né, manifestou a glória de Deus naquele momento, que sou eu, é o nome de Deus que eu ministrei várias semanas, né? E todo mundo caiu por terra. Prova que Jesus, ele se entregou voluntariamente, que ninguém tinha o poder para tomar a sua vida, mas ele se deu. E quando eles vieram para prender Jesus, Pedro, afoitamente, que estava carregando uma espada, que normalmente era uma espada curta, atacou e cortou a orelha direita de um servo do sumo sacerdote, que chamava Malco. João disse o nome dele. Essa passagem, a história desse milagre, estão nos 4 evangelhos. Mas só Lucas dá um detalhe muito importante, que Lucas diz. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse, deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Na verdade, o corte não foi só um cortezinho. A Bíblia aí, os outros evangelhos, diz todos que foi decepada a orelha. Né? Então, o Pedro errou a cabeça e acertou e cortou a orelha fora. Mas Jesus pegou aquela orelha, colocou no lugar e o curou. Eu imagino, né? Naquele filme A Paixão, que é um filme muito bonito, tem essa passagem e o servo do sumo sacerdote, esse Malco, fica assim, pasmado, né? Chocado. O que aconteceu? Né? Que teve a orelha curada, né? A orelha restaurada, a orelha que ele tinha acabado de perder, Jesus coloca no lugar. Ele foi ali como um inimigo, e ele voltou outra pessoa. Porque depois daquele evento, Malco nunca mais poderia ser o mesmo. Malco tem duas características aqui. No hebraico, o nome dele significa conselheiro, e no outro, no grego, rei, ou reinado, ou reinante. Então, Malco era para ser uma pessoa importante, talvez um conselheiro do sumo sacerdote, servo. Muitos servos do sumo sacerdote se tornavam sacerdotes também.
e eles serviam por longo tempo. Cortar a orelha direita dele seria um desastre. Ele estaria reprovado para qualquer ministério, porque ele teria uma marca indelével, né? Uma marca firme que algo de errado aconteceu com ele. Então ele não é mais um abençoado. Mas Jesus teve misericórdia dele, né? O encontro dele com Jesus foi tremendo. Ele vai como inimigo, volta como curado. Vai como inimigo, volta como tocado. Vai como inimigo, volta transformado. É como nós. A Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus pelas nossas más obras, mas Ele, Deus, nos reconciliou consigo pela morte do seu Filho. Por quê? Porque aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus o Pai, o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando o pecado. Deus quer reconciliar as pessoas com ele e não lhes imputar o pecado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Com pecado nenhum, ninguém pode entrar no céu, porque Deus é absolutamente santo. É impossível habitar com Deus com um pecado. Mas a Bíblia diz que Deus fez cair sobre ele o pecado de todos nós. E nele, em Cristo, você pode se tornar a justiça de Deus. Naquela noite, Malco foi transformado. Naquela noite, Malco foi tocado. Naquela noite, Malco foi curado. Naquela noite, Malco, que estava ali com a multidão para prender Jesus, talvez como uma testemunha direta do sumo sacerdote, talvez até numa posição importante naquele evento, fica chocado. Ele ficou chocado. Mesmo quando provavelmente levaram Jesus dali, ele deve ter ficado mais um tempo ali, pensativo e simplesmente abismado, né, com o que acontecera com ele. Então eu oro para que Deus toque na sua vida, eu oro para que Deus te deixe abismado. Tem outro inimigo de Deus, inimigo da igreja, que estava perseguindo com ameaças e com morte a igreja. E Jesus um dia se apresenta a ele, ele cai, ele vê uma luz tão grande que ele fica cego, ele cai e Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele dia, Paulo, de inimigo e perseguidor, se tornou em amigo, servo, escravo, filho e perseguido por causa da glória de Deus e do Evangelho, porque Jesus falou que ele ia sofrer pelo Evangelho. Então, eu oro para que Deus toque na sua orelha direita. Interessante que no Velho Testamento, quando se ungia o sumo sacerdote, era colocado sangue na ponta da orelha direita, na ponta do polegar direito e do pé direito, lá, do dedão do pé. Ela é colocado sangue e depois azeite da unção, significando redenção e a doação do Espírito Santo. Quando Pedro pregava o evangelho à multidão, eles disseram para Pedro: que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a chamada de Deus para esse dia, a chamada de Deus para esses dias no Brasil é:
arrependei-vos. E Deus vai entrar na sua vida, Deus vai transformar a sua vida, Deus vai te dar o dom do Espírito Santo e Deus vai te ensinar o bom caminho dele. Malco é exemplo, Paulo é exemplo. Malco, desde aquele dia, trazia no corpo as marcas de Jesus. Eu não sei, Jesus curou, tocou e colocou a orelha no lugar. É possível que Jesus propositalmente tenha deixado uma cicatriz. Talvez Malco, o resto da vida, ele ficava tocando aquela cicatriz, tentando compreender a profundidade, né, daquele amor. Que amor que amor é esse, né? Que amor tão grande, que amor incrível, que eu vou como um inimigo e venho transformado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te livre do mal, e sobretudo que o Senhor te conduza ao seu reino de glória, de luz, que o Senhor te arranque da potestade das trevas, do reino das trevas, né? E te transporte para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. O sangue de Jesus, derramado naquela cruz, pode te libertar do pecado, da dor e da miséria e da perdição, né? Porque sem salvação, sem santidade, ninguém verá o Senhor. E só pode ser santo quem é salvo, em nome de Jesus. Quero orar, né, já abençoando sua vida, te convidando a orar, entregar o seu coração ao Senhor. Entrega seu coração ao Senhor, não fique endurecido, não deixa nada te enganar, não deixa a religião te enganar, não deixa o mundo te enganar. Nós precisamos ser reconciliados com Deus pelo seu Filho. Entrega seu coração a Ele, em nome de Jesus, confia nele e o mais Ele fará. Em nome de Jesus, eu oro para que todos que ouvirem essa palavra tenham os corações tocados e abertos. Senhor, só o Senhor pode abrir corações, só o Senhor pode iluminar olhos que estão fechados, só o Senhor pode remover a casca da incredulidade que pesa sobre os olhos, para que eles tenham luz e vejam a tua glória. Em nome de Jesus. E eu quero orar também pela nossa nação, pela batalha que estamos travando contra esse Covid. Em nome de Jesus, a cada dia é uma batalha nova, né? Não só a batalha da oração para que Deus cure, liberte, mas a batalha do medo. Eu quero, se você ouvir essa palavra, eu quero que você não tenha medo. Não tenha medo. Olha, eu queria te encorajar. Desliga jornal da televisão. É só medo, medo, é só morte, morte. Eu sei, é muito triste, são muitas pessoas, muitas vidas perdidas. E nós temos clamado dia e noite para que Deus faça cessar essa pandemia. Mas quando você vê notícias, só notícia negativa, só de morte, você começa a ter pânico, você começa a ter pavor, você começa a crescer no medo, você começa a pensar, será que eu vou pegar esse Covid? Em nome de Jesus, não temas. Não estou falando para você ser rebelde ou desobediente. Segue as orientações. Se você tem alguma doença de base que te impedir, então evita aglomeração, né? No lugar que deve, use máscara, evita muito contato, mas não tenha medo, não tenha medo. Deus está no controle da sua vida. Deus sabe tudo, pode tudo, liberta tudo a quem Ele quer dar vida, a quem Ele quer tirar a vida. Então a nossa vida
está na mão do Senhor. Por que vamos temer? Em nome de Jesus. Amém. Deus, obrigado, porque o Senhor é soberano, está no controle absoluto de todas as coisas. Livra os meus ouvintes do medo, do pavor, do medo da morte, do medo do Covid. Dá-lhes coragem, intrepidez, ousadia para viver uma vida digna do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e não temer nada. Obrigado, Deus. Faz cessar essa pandemia, estende a tua mão, diminui essa influência, faz uma obra maravilhosa, Senhor. Eu continuo te pedindo dia e noite. Vem, Senhor, vem libertar, vem curar, vem entrar nos hospitais, vem fazer obras e milagres, vem fazer cessar isso em nome de Jesus. Por amor do seu nome, por amor da sua misericórdia, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, amanhã teremos a nossa última live sobre os milagres de Jesus. Aí depois eu vou te dar a dica como você pode obter o e-book que vai ser gerado sobre todos os milagres de Jesus que eu preguei. São 34, né? Você vai poder estudar melhor, ler melhor, vai poder pregar sobre eles. Né? Quem sabe quantas pessoas não podem ser alcançadas com o milagre, o principal deles, o milagre da salvação, que todos os dias temos falado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te esconda à sombra das asas dele, até que passem as calamidades. Amém. Amém. Então, Facebook terminado. Como vocês aqui, né? No Instagram, um beijo grande, em nome de Jesus.